Bom dia a todos, bom dia, professora Franciele. Bom dia. Bom, então são 10h30. Eu vou começar então a apresentação da palestrante e após a professora Franciele pode iniciar, né, a palestra dela, enfim. Depois a gente vem com as perguntas. Então, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Ciclo Nacional de Palestras sobre Sustentabilidade, que é um pré-evento do 8º Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis, que é um evento realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje a palestra será Mudanças Ambientais do Gelo à Água, com a doutora Franciele Schwank Carlos, que é professora adjunta 2 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos do IPH-URGS e professora do Programa de Pós-Graduação em Geociências da URGS. Possui graduação em Geologia pela URGS, mestrado em Glacioquímica, doutorado em Glacioquímica e Mudanças do Clima pela URGS e pela Universidade do Maine, e pós-doutorado em Mudanças do Clima pela Universidade do Maine. É representante regional para o Brasil, do Past Global Changes, e nacional correspondente do International Association of Cryospheric Sciences. Muito obrigado, doutora Franciele Carlos, pela sua participação e, por favor, fique à vontade, hein? Eu vou te colocar como apresentadora para você carregar a sua apresentação. Fique à vontade para iniciar. Tá bom. O som tá ok? Tornei apresentadora, acho que foi. Meu som tá ok para vocês? Me escuta? Aqui tá. Então tá, okay. Perfeito. Deixa eu só compartilhar e vir aqui como... Perfeito. Então, gente, muito obrigada pelo convite, pessoal da coordenação, o professor Poleto que está aqui, o Thiago pela apresentação. Eu, então, fui a escolhida para dar início, né, às palestras do Ciclo Nacional de Sustentabilidade. E como um dos temas, né, do nosso simpósio de sistemas sustentáveis, a gente vai ter uma sessão sobre mudanças do clima e a gente vai, então, começar a fazer um aquecimento, né, sobre mudanças do clima com essa palestra de hoje. Bem-vindos a todos que estão aí assistindo, e aí eu vou tentar não me estender muito para a gente ter tempo de conversar e trocar umas ideias no final, tá? Então, a minha palestra é sobre mudanças ambientais entre o gelo e a água. Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro essa história de gelo e água aqui. Eu gosto sempre de fazer uma introdução sobre a mudança do clima, né? Porque sempre é uma pergunta que acaba vindo durante, vamos dizer, dessas apresentações, né? Se a variação climática é um fenômeno natural. Eu gosto já de responder isso logo de começo, para não ter essa pergunta depois. Por quê? Apesar das mudanças climáticas elas terem sido um fenômeno natural, elas terem acontecido, né, ao longo do tempo geológico, em diversas escalas de tempo, o que a gente vê hoje é uma mudança diferente. A gente vê um fator antrópico muito forte influenciando essas mudanças climáticas. Então, a gente costuma dizer que sim, é um fenômeno natural, porém é um fenômeno que está sendo antropizado, ele está sendo modificado por conta da nossa presença, né? Nós como seres humanos no planeta. Então, sim, é inquestionável que é um fenômeno natural, mas agora a gente tem muitas dúvidas que envolvem a nossa presença e o nosso impacto nessa mudança climática, né? Então, a gente, ao longo dessa apresentação, a gente vai ver um pouco disso, como que a gente está impactando o nosso clima e como que a gente está deixando um evento que era natural, não tão natural. Então,
O que a gente tem de controles em relação às variações do clima, né? A gente tem os controles naturais, que é o que vocês estão vendo nesse slide, né? A variabilidade da irradiância solar, né? Então, a modificação da luminosidade da irradiação que vem do Sol, a mudança de albedo, né? Quando a gente tem diferentes superfícies refletindo de diferentes maneiras. Então, se a gente tem vulcanismo, a gente provavelmente vai ter áreas mais escuras. Se a gente tem a mudança da cobertura do solo, né? De uma área florestada para uma área agora sem floresta, a gente tem irradiância diferente, se a gente tem áreas com gelo e áreas sem gelo, isso tudo vai modificar o albedo. Então, isso era um fator natural. Só que agora com o nosso impacto, né? Porque a gente está influenciando principalmente o uso do solo e a parte das geleiras, né? Que a gente está tendo impacto no derretimento dessas geleiras. Outro fator que era natural e já não é mais é a variabilidade dos gases estufa, né? Então, até alguns anos atrás, a gente tinha uma variabilidade natural de emissão de gás estufa. Então, se a gente tinha vulcanismo, a gente tinha liberação de gás estufa. Se a gente tinha, sei lá, antes, nos fenômenos mais antigos, né, falando da tectônica global, a gente tinha emissão de gases estufa. Agora a gente tem o quê? A gente afetando o sistema, a gente minerando esse petróleo, esse gás, esse carvão, que nada mais é do que material orgânico que tem dióxido de carbono, que tem metano ali presente. A gente está ocasionando uma liberação em massa desses gases para a atmosfera. Então, a gente está impactando essa emissão que antes era natural de gases de estufa. A gente tem as forçantes planetárias, né, os famosos ciclos lá de Milankovitch, que eram o que, vamos dizer, gerenciavam esses ciclos glaciais e interglaciais que a gente tinha até então. Os eventos estocásticos, né, o que está associado, então, a eventos mais extremos ou menos extremos, que aconteciam antes, só não aconteciam na escala de tempo que a gente está vendo agora. E, por fim, a gente, né? Esse é um novo, vamos dizer assim, esse é um novo controle que a gente está vendo dentro dessa equação. E é isso que a gente está tentando entender. O que a gente, como um novo elemento, está afetando essa variação do clima. Eu vou falar, aqui eu tenho algumas ferramentas, mas eu vou focar principalmente no que eu conheço e no que eu trabalho, né, que são os testemunhos de gelo e os registros instrumentais. Então, aqui a gente tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para ver essa variação do clima em termos de paleoclima. Então, o que aconteceu no passado? Né? Os anéis de crescimento de árvore, os estudos corais, os estudos de paleotemas, pólen, testemunho de sedimento. Tudo isso pode ser utilizado para ver o que aconteceu no passado. Eu vou focar nos testemunhos de gelo, porque, enfim, é a ferramenta que eu trabalho. E os dados que eu vou mostrar para vocês aqui vão vir de estudos de testemunhos de gelo. Outras maneiras a gente entender o clima é saber o que está acontecendo agora. E aí, nesse caso, a gente tem as observações históricas e os registros instrumentais. Então, mais ou menos até ali na Idade Medieval, a gente não tinha uma forma de medir o que estava acontecendo. A gente não conseguia medir a temperatura, a gente não conseguia medir precipitação. Então, o que a gente tem? As observações históricas, né? Quando as pessoas anotavam lá que determinado tempo da colheita choveu, ou que teve um vulcanismo. Era isso que se tinha. Então, a gente começa a ter a série instrumental a partir do final ali de 1890, mais ou menos. E em 1900 e alguma coisa a gente começa a ter, então, as medidas de precipitação. Então, essa é a nossa série instrumental e ela fica melhorada depois da década de 50 com o uso, então, já de satélites. Então, é uma série muito curta. Então, o que a gente tem? Estudos de paleoclima, que a gente utiliza, no caso, eu vou falar de testemunhos de gelo, então, dados de testemunhos de gelo. E a série histórica, que é uma série extremamente recente, né? Ela começa ali mais ou menos um pouquinho antes do período pré-industrial e segue até agora. Então, o que é esse testemunho de gelo, né? A gente, né, o pessoal com que eu trabalho ali no Centro Polar e Climático, a gente coleta amostras de gelo da Antártica, dos Andes, e a gente analisa essas amostras de gelo para ver o que tem ali em termos de eventos climáticos, de respostas climáticas nessas amostras. Então, o testemunho de gelo é uma perfuração no gelo, que vai pegando diferentes camadas, que tem diferentes tempos, né, diferentes idades. E a gente tem desde, enfim, de testemunhos que a gente chama de rasos, que vão até 100, 120, 130 metros de profundidade, geralmente dão idades por volta de uns 300 anos. E os testemunhos que a gente chama de longos, né, que são os maiores, que chegam até 2,5 km, 3 km, se a gente pensar lá no Vostok, que foi perfurado na estação russa. Esses perfis longos, né, essas perfurações longas, elas têm período de tempo muito maior. Né? Por exemplo, o Vostok, da estação russa, ele chega a 450 mil anos. A gente tem o maior, ou mais longo, né, até então analisado, que é o Epica Domus C,
que foi perfurado na estação francesa do Domo Concórdia, que fica na parte mais oriental da Antártica. E esse testemunho ele deu uma idade de 800 mil anos. Eu vou mostrar aqui alguns dados que vêm desse testemunho, porque é o nosso registro mais antigo em termos de registros climáticos contínuos. Né? Contínuo por quê? Porque é uma análise contínua, a gente não tem perda do registro. E ali eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico para vocês verem isso. Tá? Então guardem bem essa informação do Domo C, do Domo Concórdia, que é o nosso testemunho mais antigo, que tem 800 mil anos. Então, só antes de eu chegar no dado, eu só quero falar um pouquinho como é que essa informação fica registrada. Né? Então, lá na nossa geleira, a gente tem deposição, né? Neve. Essa neve se acumula. Então, ano após ano, estação após estação, a gente tem neve acumulando sobre neve. Como a gente está numa região gelada, né? Se eu pensar na Antártica, uma região que mesmo no verão continua sendo frio, eu não tenho derretimento. Então, essa neve que fica acumulada ali, ela vai ficando. Né? Ela vai sendo pressionada pelas camadas que vão se deposicionando posteriormente, e a gente vai tendo um registro contínuo ao longo do tempo de tudo isso. Então, aqui nesse gráfico primeiro que vocês estão vendo, eu não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse, acho que não, não. Enfim, então nesse primeiro gráfico a gente tem o quê? A gente tem ali onde o gelo, que seria a base, uma parte de transição e o topo, que seria a neve. Então, a neve é o recente, é o que está caindo. Para chegar em gelo, essa neve ela começa a passar por processo de compactação. Né? Então, as camadas vão ficando mais pesadas e vão compactando as camadas de baixo. É como se fosse um metamorfismo a frio. Né? O grão de neve, que é um grãozinho, um floquinho, ele vai perdendo as arestas, que é a outra figurinha, e vai ficando uma bolinha. Essa bolinha vai chegar numa situação que ela vai recristalizar. Então, vai ser tanta pressão acontecendo sobre ela que ela não vai chegar a fundir, mas ela vai modificar a estrutura dela e ela vai se grudar com os outros grãos. E vai formar um bloco. Né? Então, em vez de eu ter o grão separado sozinho, agora eu tenho um bloco, que é o famoso gelo que a gente está vendo ali. Então, a partir de uns 100 metros de profundidade, a gente já começa a ver gelo. A gente não vê mais essa neve de transição e nem essa neve fresca que está deposicionada lá em cima. Qual é a importância disso virar gelo? Quando isso vira gelo, isso é como se tornasse um sistema fechado. Né? Então, tudo que aconteceu ali, naquela neve, naquele momento que virou gelo, fica registrado. Então, se tinha gás, o gás fica preso. Se tinha poluição atmosférica, a poluição fica presa. Se esse fechamento aconteceu, enfim, se tem as estações, né, verão e inverno, a gente consegue ver essa variação, porque a gente vai ter diferentes respostas, né, químicas, e eu vou mostrar daqui a pouquinho também como isso é visto, para o que a gente vê no inverno e o que a gente vê no verão. Tá? Então, tudo isso é informação que fica ali. E é informação contínua, né? Porque quanto mais longo então, for esse perfil que eu for perfurar, mais informação eu vou tirar desse perfil. O que eu posso ter em termos de informação nesse testemunho de gelo? Eu não vou falar de tudo isso, né? Porque eu precisaria pelo menos umas 3 horas aqui para falar sobre isso. Mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de informação e de paleoinformação que a gente consegue tirar desse testemunho de gelo. Então, idade. A gente consegue saber a idade de qualquer registro de gelo que a gente consegue perfurar. Atualmente, o nosso registro mais antigo tem 800 mil anos. Então, esses 800 mil anos engloba 8 ciclos glaciais e interglaciais. Atualmente, esse verão, foi finalizada a perfuração de um novo testemunho, né, por um consórcio europeu, que tem previsão de chegar a 1.200.000 anos. Então, provavelmente, nos próximos anos, esses 800 mil anos aqui vão ser superados, mais 400 mil anos de registro contínuo. Temperatura. Esses 800 mil anos ali, tem 800 mil anos de registro de temperatura associado. E aí, para qualquer outro testemunho, seja mais curto, enfim, a gente tem como medir temperatura. Padrões de modificação de velocidade de vento e transporte. A gente consegue ver, porque quando é mais frio, a gente tem mais vento acontecendo, né? A gente tem mais tempestade de vento e mais imobilização de sedimento fino. Então, consegue transportar mais. A gente vê mais registro de aerossóis, de poeira nos testemunhos quando está nas estações mais frias ou nos glaciais. E aí, quando eu tenho as estações mais quentes e os interglaciais, eu tenho menos deposição. Então, isso é possível de ver também. Extensão do gelo marinho, né? Então, pensando ao redor da Antártica, se essa extensão era maior ou menor, porque isso vai afetar os processos de transporte oceano-continente. Então, se eu tenho mais gelo marinho, eu transporto menos, né? Porque a distância de transporte aumenta. Se eu tenho menos gelo marinho, transporto mais, porque a distância fica mais curta. Então, isso também é possível de ver, né? Em que época a gente tinha mais gelo, em que época a gente tinha menos gelo. Vulcanismo,
né? Qualquer transporte atmosférico pode ser visto no gelo. Então, se eu tenho vulcanismo, e esse vulcanismo chega na troposfera, chega na estratosfera, isso pode chegar nessas geleiras de alta montanha, pode chegar nessas geleiras dos polos. E aí a gente vê isso também na concentração química dessa neve. Variabilidade do Sol, né, atividade solar, a gente consegue ver isso. Concentração dos gases estufa, que é o que eu vou focar aqui, a gente consegue medir isso diretamente dentro desse gelo. Química atmosférica variada, desde transporte antropogênico, transporte de continente, né, de áreas desérticas, então poeira mineral, transporte a partir do oceano, spray salino, tudo isso a gente consegue medir. Produtividade biológica, né, então pensando nos verões desses polos, né, a gente tem uma concentração, vamos dizer, um aumento muito grande da população biológica, né, ali os plânctons que estão ali presentes. E eles emitem também. Então, quando a gente tem aumento dessa população, a gente tem aumento de emissão. E aí a emissão também fica lá armazenada no gelo, a gente consegue ver essas informações. Aí desertificação, enfim, mais uma outra gama gigantesca de informações. Mas hoje eu quero focar aqui nos gases de estufa e na idade. Desculpa, não na idade, na temperatura, mas a idade faz parte aqui do que a gente vai ver, tá? Mas principalmente eu quero focar nos gases de estufas e na temperatura. Então, meu primeiro gráfico é um gráfico de gases de estufa, tá? Então, aquele testemunho que eu falei lá do Épica do Mussê, que foi perfurado lá na Antártica, que tem 800 mil anos, gerou esse registro. Vocês estão vendo ali em cima do topo para baixo o registro de óxido nitroso. O próximo é o metano, depois dióxido de carbono, que é o verde, e no final vocês estão vendo a variação de isótopos estáveis, que são as linhas pretas, onde a gente tem a temperatura associada. Isso aqui são 800 mil anos de registro, são 8 ciclos glaciais e interglaciais. Então, ao longo do tempo, a gente conseguiu, né, fazer a reconstrução do que a gente tinha em termos atmosféricos, dos gases de estufas, nesses últimos 8 glaciais. Então, do gráfico que vocês estão vendo, toda vez que está mais alto, né, a linha azul, a linha verde, a gente está falando do interglacial. Quando ele está mais baixo, a gente está falando do glacial. Então, automaticamente, a gente já vê. Aumenta gás estufa. Se eu for lá para a linha preta lá embaixo, que é a de temperatura, eu vejo aumento de temperatura. Tá? Eu não consigo dizer o grau, tá? Mas eu sei que está mais quente porque os isótopos estáveis reagem dessa maneira, né? Eles ficam... A gente chama de mais positivo, apesar de se olhar na escala da negativo, né? Menos 380 até menos 440. Mas quando ele sobe em direção ao zero, a gente diz que ele fica mais positivo. Então, quando ele está mais alto, representa que está mais quente. Quando ele está mais baixo, está mais frio. Então, no registro histórico, aqui eu não tenho nada recente. Tudo que eu tenho aqui é um registro de um testemunho de gelo. Eu vejo já essa informação. Aumento de gás estufa, aumento de temperatura. Tá? Isso foi o que a gente teve naturalmente nos últimos 800 mil anos. Essa aqui são as amostras, né? Só para vocês verem como é que esse gás ele é medido. Então, se vocês olharem de um lado, tem uma amostra de mão de gelo e aquelas bolinhas, são bolinhas de gás. Então, ali dentro, aquele gás ele é extraído e é medido, então, num espectrômetro de massa para ver a composição dos gases estufa ali dentro. Por isso que eu disse que é contínuo. Tá? Eu consigo medir exatamente o que tinha ali no momento que aquela neve virou gelo. E do lado é uma fotografia de microscópico, só para mostrar de novo as bolinhas ali, e aquelas bolinhas têm gás preso ali dentro. Beleza. Então, aquele gráfico, antes eu tirei ali só o dióxido de carbono e trouxe para cá. Então, vocês estão vendo aqui o dióxido de carbono para o mesmo registro de 800 mil anos. Aí tem uma linha preta, ali em 1911. Essa linha registra a maior concentração de dióxido de carbono que a gente teve na atmosfera nos últimos 800 mil anos. Então, antes de 1911, a maior concentração que a gente viu, por volta de 300 partes por milhão ali, foi no terceiro interglacial antes de nós, né? Por volta de 350 mil anos atrás. Foi o momento onde a gente teve mais concentração de dióxido de carbono na atmosfera, por volta ali dos 300 partes por milhão. E em 1911 a gente superou isso. Aí, a partir disso, a gente tem o registro em vermelho. A partir que a linha muda de laranja para vermelho, a gente começa a ter um registro por instrumento. Então, a partir de 1958, a gente começou a medir diretamente na atmosfera o dióxido de carbono. Então, antes disso, o que eu tenho são de outras amostras, não são medições diretas. E o que a gente tem hoje? Isso aqui, medição fevereiro de 2025, né? Agora, 2 meses atrás. 427,09 partes por milhão. Então, em relação ao que a gente
teve, vamos dizer, de mais alto lá, 350 mil anos, que foi 300, a gente já subiu quase em 50%. Né? Isso aqui é uma medida direta lá no laboratório de Mauna Loa, no Havaí, que é onde se faz o monitoramento dos gases de estufa na atmosfera. E o gráfico que vocês estão vendo do lado ali de 1960, né, desde quando começa o monitoramento, até agora. E vem numa crescente. Claro, a gente tem a variabilidade sazonal, né, verão e inverno, mas a gente está numa tendência de crescimento, onde a gente está liberando muito mais gases de estufa para a atmosfera. E aí, qual é o problema disso, né? Aí a gente vem para a temperatura, que é o segundo ponto aqui. Antes de eu entrar diretamente na temperatura, eu quero contar uma historinha, né? Essa pessoa que vocês estão vendo ali na foto, ele é o Dansgaard. O Dansgaard, ele é a primeira pessoa que utiliza a metodologia de isótopos estáveis para ver temperatura. E principalmente para ver temperatura de água, porque até então não se tinha nenhum registro dos isótopos serem usados para essa aplicação. Então, ele lá em 1952, ele era um técnico de laboratório lá na Universidade de Copenhague, e ele o laboratório comprou um espectrômetro. E aí ele teve a ideia de medir amostras de água para ver o que dava. Né? Então tem um livro sobre isso, e numa das páginas do livro ele fala exatamente o que está escrito ali. Então no sábado, 21 de junho de 1952, o tempo estava frio e as chuvas prenunciavam um fim de semana chuvoso. Ponderei sobre a composição isotópica da água da chuva. Mudaria de uma pancada para outra? Agora, quando eu tinha um instrumento capaz de medi-la, não havia mal em tentar. Coloquei uma garrafa de cerveja vazio com um funil no gramado e deixei chover. Então, durante todo o fim de semana, ele coletou essas garrafinhas que vocês estão vendo ali de cerveja, com um funil, e ele coletou água durante todo o fim de semana. Na segunda-feira, ele foi para o laboratório e analisou essa água. Isso foi o que ele encontrou. Né? Se vocês olharem ali o dia 21 de junho, 22 de junho e 23 de junho. Então, começa a chuva, né? Os isótopos estão normais, a assinatura está normal. No dia 22, ele vê que começa a ter variação, né? Então, quando está mais alto, está mais quente, quando está mais baixo, está mais frio. Então, ele começou a ver que tinha uma variação dentro da nuvem. Né? A chuva começava mais quente, mas ela ia ficando mais fria com o tempo, e depois ela esquentava de novo. Então, mesmo em um período de tempo muito curto, e uma chuva que foi só variando, vamos dizer, ao longo do fim de semana, ele já conseguiu ver variação na assinatura isotópica. E isso levou ele a pensar, tá, e se eu medir isso em outro lugar? Se eu medir isso, sei lá, no Himalaia? Se eu medir isso lá no Brasil? O que vai acontecer? E foi aí que ele começou a perceber que existiam assinaturas únicas, né, para diferentes processos dentro do ciclo hidrológico. Então, se estava congelado, tinha uma assinatura, se estava na forma d'água, tinha uma assinatura, se estava na forma de vapor, tinha uma assinatura, se estava próximo ao Equador, tinha uma assinatura, se estava próximo aos polos, tinha uma assinatura. E aí ele começou também a trabalhar com gelo. Né? Foi então a partir desse primeiro estudo inicial do Dansgaard que a Dinamarca começou a trabalhar na Groenlândia, e lá eles são, enfim, os principais estudiosos, né, do gelo da Groenlândia, mas foi a partir então desse primeiro trabalho do Dansgaard vendo essa variação dentro da nuvem de chuva. E aí essa metodologia começa a ser aplicada para ver temperatura e paleotemperatura no passado. E aí só para deixar bem claro aqui o que eu estou falando em relação a essas paleotemperaturas, vamos dizer assim. Nos isótopos estáveis, a gente trabalha com fracionamento, né? Então, quer dizer que a nossa razão oxigênio 18, oxigênio 16, né? 18 é o pesado e 16 que é o leve, ele vai variando ao longo do ciclo, né? Porque eu vou perdendo o pesado e ele vai ficando, então, ou mais positivo ou mais negativo, dependendo da relação dos dois ali. Então, no interglacial, eu tenho a assinatura isotópica mais positiva, né? Porque está mais quente, então está mais próximo a zero. Lembrando que a gente considera a assinatura do oceano como zero. E a partir do oceano ela vai variando e ficando mais negativa. Então, quanto mais próximo a esse zero, quer dizer que eu estou mais próximo ao Equador e estou em situações mais quentes. Quanto mais afastado em direção aos polos, mais frio vai ficando. E aí, quanto mais alto, também mais frio vai ficando. Quando eu vou para o interglacial, fica tudo mais negativo, né? Então, isso aqui no começo, eu tinha ali por volta de menos 10, chegando a menos 34 lá na deposição de alta montanha. No glacial, eu já começo ali, menos 10, continua menos 10, mas ele já vai para menos 50. Vai ficando cada vez mais negativo quando eu vou indo em direção aos polos. Então, isso foi muito importante para ver esses ciclos glaciais e interglaciais. E aí, associado a isso, também a gente tinha as informações dos gases de estufa, né? Então, os isótopos estáveis, eles aparecem como uma metodologia muito importante para ver essas temperaturas paleoclimáticas dos últimos 800 mil anos. Aí, beleza. Então,
consigo saber o que aconteceu nos últimos 800 mil anos, agora a gente vem para ver o que acontece agora em termos de temperatura, né? Então, essa figurinha aqui é uma figurinha de temperatura, de anomalia de temperatura, em relação ao período de 1951 e 1980. Todas as bolinhas que vocês estão vendo são países, né, do nosso planeta. Os tons em azul são os tons que estariam indicando anomalias negativas. Queria dizer o quê? Que a temperatura estava mais baixa do que esse período de 1951 a 1980. E os tons em amarelo, laranja e vermelho, mais alto. Primeira coisa que chama a atenção para 2023. A gente não tem nenhum tom de azul em lugar nenhum. Então, todos os países passaram por uma anomalia positiva de temperatura. Quer dizer que ficou mais quente. Então, 2023 já tem anos anteriores mostrando esse aquecimento. Mas 2023 foi meio que assim, o divisor de água aqui, né? Porque todo mundo sentiu essa mudança de temperatura. Aí nas bolinhas que vocês estão vendo que estão circuladas por preto, esse preto indica que é a maior anomalia medida para aquele país. Então foi a anomalia mais alta para qual aquele país passou no registro. Até então ela não tinha tido uma temperatura tão alta quanto aquela. E aí é para todos, gente. Aqui varia desde anomalia chegando a mais 3 graus, 3 ponto alguma coisa, até, se pegar a área antártica, foi o que menos sofreu, que está lá embaixo em branco, 0,6. Tá? Mas o Brasil, por exemplo, que está mais aqui para o outro lado, ele chega... Cadê? Agora eu não vou achar, mas se eu não me engano era 1 ponto alguma coisa. Aqui, 1,5 para 2023. Tá? Então, todos os países sofreram esse aquecimento. Isso 2023. Veio para 2024. Aqui o período de comparação é um pouquinho menor. Aqui é de 91 para 2020. Então, esse mapa que vocês estão vendo de anomalia também, que foi construído para 2024, ele compara com as temperaturas de 1991 até 2020. De novo, tudo que vocês estão vendo em tons laranja e vermelho indica aquecimento. Então, a maior parte do globo está mais quente. Tá? O que está aparecendo em azul ali são algumas regiões ali ao sul da América do Sul, algumas regiões na Antártica e lá em cima um pouquinho lá na Sibéria e na Groenlândia. No mais, todo o continente, todo o planeta está aquecendo. E aí, se eu pensar, né, que o Acordo de Paris ele me diz que se espera-se que até 2100 a gente aqueça no máximo 1,5 graus, para a gente manter, vamos dizer assim, a dinâmica do nosso planeta funcionando, a gente já está quase em 1,5 graus. Tá? A média do ano passado foi 1,38 para todo o globo. Então, pensando que a gente ainda tem 2025 até 2175 anos, a gente tem que fazer muita coisa para a gente não superar em muito esse 1,5 graus. Né? E beleza. E está subindo temperatura. E isso faz o quê? Isso tem impacto onde? No gelo. Né? Então, a gente tem, associado a esse aumento de temperatura, o aumento dos processos associados ao derretimento, tanto dos mantos de gelo, quanto das geleiras de alta montanha. Então, esse gráfico aqui, ele tá aqui para mostrar a diminuição da massa de gelo do continente antártico. Né? Então, a Antártica ela perdeu 140 bilhões de toneladas de gelo desde o ano de 2002, que é o que esse gráfico está mostrando. E essa perda, apesar de estabilizar ali de 2020 até agora, está um pouco estável, foi uma perda grande entre 2015 e 2020. Tá? Então, a Antártica está perdendo bastante. Ela não está numa situação tão ruim ainda, né? Se a gente pensar em termos de geleira de alta montanha e pensar na Groenlândia, a Antártica está um pouquinho melhor. Aqui eu tenho um vídeo, deixa eu ver se ele vai funcionar. Tá. Então, vocês podem acompanhar pelo vídeo. A gente tem ali o mesmo gráfico, né, da diminuição da perda de massa e o continente antártico. E ele está mudando de cor. Essas cores que vocês estão vendo, elas estão associadas a mais ou menos perda de massa. Então, de novo, os tons laranjas estão associados a perdas maiores, os tons azuis estão associados à precipitação, né, ao recebimento de massa de gelo. Então, até ele vai acabar em 2022, mas já tem um novo até 2024. Onde, então, o que a gente tem? Em termos de Antártica, que eu disse de novo, não está tão ruim, mas está perdendo. A gente tem toda essa parte oeste, que está bem laranja ali com vermelho, perdendo muita massa, principalmente na seção entre a rocha e o gelo, né? Então, bem ali onde o continente e o manto de gelo se encontram, a gente está perdendo essa água por conta desse aquecimento basal. A gente tem plataformas de gelo. O que são essas plataformas? Se vocês prestarem atenção no mapa ali, ele tem linhas.
Essas linhas são o fluxo dessas geleiras, elas caminham, né? Elas se movimentam em direção à costa, como se fossem os rios, né? Vai em direção ao oceano, a geleira também vai em direção à costa. Então, essas geleiras que estão indo em direção à costa, quando elas chegam lá na água, elas saem em cima da água e formam o que a gente chama de plataforma de gelo. Então, eu não tenho mais o continente embaixo, eu tenho gelo diretamente ali sobre a água. Essas plataformas de gelo, elas têm maior potencial de se quebrar, e aí elas se quebram na forma de iceberg. Então, eu vou estar perdendo massa na Antártica dessas duas maneiras. O derretimento na base, ali no encontro do continente com gelo, e essa perda pelos icebergs a partir das plataformas de gelo. Tá? Então, a Antártica Ocidental, a parte oeste, é onde está perdendo mais. Se eu subo lá em cima na pontinha, aquilo ali é a Península Antártica. Também é uma área que está perdendo muita neve, muito gelo. E aí, em azul, a gente tem algumas áreas que estão com precipitações mais altas. Então, no balanço, essas áreas de precipitação mais alta acabam recuperando um pouco da perda. Mas ainda assim, a gente tem perda, né? Porque o gráfico do lado está mostrando essa quantidade de gelo que está sendo perdida. Eu não trouxe a Groenlândia, mas existe um videozinho para a Groenlândia também. E lá a situação está bem pior. Tá? Lá a gente não tem nenhuma área em azul, a gente está tendo só perda praticamente. O que está recebendo em termos de precipitação de inverno não está sendo suficiente para repor o que está sendo perdido no verão. Aí, então, manto de gelo, né? Manto de gelo quando a gente pensa ainda são as áreas mais estáveis. Aí a gente vem para o gelo marinho. Então, lá no Ártico a situação é diferente, porque no Ártico eu não tenho um continente embaixo, eu tenho só a Groenlândia, vocês estão vendo ali a Groenlândia, mas no meio ali do Ártico, o gelo está diretamente sobre o oceano. Então, ele derrete, não todo, né? Mas ele derrete no verão e ele cresce no inverno. Mas isso está variando, ele não está crescendo mais tanto, né? Antes ele conseguia fechar totalmente essa área mais central ali do Polo Norte que vocês estão vendo. Só que agora ele não está mais conseguindo, e algumas áreas têm ficado aberto durante o inverno porque não está sendo mais possível fazer o fechamento disso. Isso aqui também é um vídeo, deixa eu botar aqui o vídeo para vocês verem essa variação ao longo do tempo da cobertura do gelo marinho ali do Ártico. Tá, isso aqui vai desde 1978, eu acho, até 2024. Então, de novo, né? Tendência de perda, né? Porque a gente vê que a linha ali do gráfico vai diminuindo. Tipo, tava mais ou menos estável até ali na 1995, por ali, mas dali em diante ele começa a diminuir consideravelmente, mostrando uma perda bem intensa desse gelo que está ali na região do Ártico. Tá? Então, estamos perdendo gelo dos mantos de gelo, gelo marinho do Ártico. Qual é o problema dessa perda do gelo marinho? Isso aqui é uma simulação do IPCC, tá? Então, é do IPCC de 2021, do último. Então, a gente tem aqui, nesse gráfico, 5 cenários de mudança. Então, os azuis são os cenários mais, vamos dizer assim, os menos pessimistas, e os outros 3 são os cenários mais pessimistas. Então, a gente tem a linha preta, que é dado medido, tá? Aquilo ali é a perda de massa de gelo lá do Ártico até 2015. E a partir de 2015, a gente tem as simulações, então, dos modelos do IPCC até 2100. A gente vê que nos cenários otimistas, que são os 2 que estão em azul, a gente teria uma perda considerável, mas a gente estabilizaria em 2050 e ficaria por volta de 2 vezes 10 na 6 km² de gelo na região ártica. Os outros 3 cenários, eles mostram a sumida total do Ártico. Então, ali, o primeiro a desaparecer é o cenário mais pessimista, que é o que está mais embaixo, o 8,5. A partir de 2060, a gente já não teria mais gelo no Ártico. E os outros 2, um a partir de 2000, ali acho que é 2070, e o outro a partir de 2080, a gente não teria mais gelo no Ártico. Né? Então, o que isso quer dizer? Já vou mostrar qual é a resposta, né, desse gelo, para onde que esse gelo vai. Mas isso é um problema, tá? Não ter gelo no Ártico vai ser um problema. Geleira de alta montanha. Esse gráfico também ele compara, então, geleiras de vários locais do globo. O ano base é o ano de 1992, que é o que está no meio. Então, olha aquelas ramificações que vocês estão vendo, bem no meio, aquele pontinho ali é 1992. Então, já está perdendo, já vê que as linhas vêm já numa descendente. Mas, então, a comparação ali é aquele foi considerado ponto zero. Então, a partir de 1992, tudo que está sendo perdido foi considerado perda mesmo. E todas as geleiras, tá? De todos os continentes, elas estão perdendo massa. Já tem estudos mostrando que algumas vão desaparecer nas próximas décadas, porque já está num processo irreversível
irreversível. Tá? Vai perder, não tem o que fazer, porque essas geleiras elas estão perdendo muito mais água no verão do que elas estão ganhando de precipitação. Então o balanço está negativo já há muito tempo. Aqui só para mostrar alguns exemplos. Então a gente tem uma geleira aqui no Alasca, a geleira Columbia, ali o monitoramento por fotossatélite de 1986 até 2019. Lá em 2019 a gente já vê que só tem mais um braço da geleira, lá uma geleira dividida em 2 braços. Então o corpo já sumiu, um dos braços está desaparecendo e está sobrando só uma parte de um dos braços ainda que está ali presente. Se eu venho aqui para o hemisfério sul, a gente tem a Argentina. Aqui são 2 fotos, no caso, né? Uma foto de 1945 e uma de 2016 para a geleira Uppsala. Então, vocês prestarem atenção onde está essa geleira em 1945 e olha onde ela está agora em 2016. Ela está lá em cima. Ela perdeu uma considerável área de gelo, né? No intervalo de tempo aqui são 60 anos ali de intervalo de tempo. Alguns devem ter ouvido falar das áreas verdes da Antártica, né? Por que está ficando verde na Antártica? Aí eu trouxe essa imagem aqui mostrando exatamente isso. Então a gente está vendo a Península Antártica, principalmente, está mostrando áreas que não estão mais sendo cobertas por gelo. Por que acontece? É normal essas áreas mais costeiras, elas perderem a neve durante o verão, porque, enfim, fica mais quente e acaba derretendo. Na península chega próximo a zero, né? Lá no continente não. Mas na península chega por volta de -5, até em períodos mais anômalos até chega até zero. Então, derrete mesmo no verão. Só que no inverno congela de novo e essas áreas que ficaram expostas no verão são cobertas. Só que nos últimos anos nem todas essas áreas estão sendo cobertas novamente. E é onde essa vegetação está se desenvolvendo. Né? Então, aqui mostra a figurinha desde 1986 até 2021, mostrando a intensificação dessas áreas verdes, que são áreas com musgo, né? Porque basicamente a vegetação lá da Península Antártica é musgo. Então, a gente está tendo uma intensificação dessa flora de verão, e nessas áreas, então, que não estão mais sendo cobertas por neve durante o inverno, e esse musgo ficando ao longo do ano. E aí, por consequência, a gente tem uma resposta espectral diferente, né? Porque o musgo está ali presente. Então, isso são essas áreas verdes. É o aumento das áreas que antes eram cobertas, que antes estavam cobertas por gelo e não estão mais. E aí a retração de algumas dessas geleiras também, mas principalmente áreas que eram cobertas por neve mesmo. E o que acontece? Qual é o resultado de tudo isso, né? Para onde que vai? Está derretendo manto de gelo, está derretendo o gelo marinho, está derretendo geleira de alta montanha. Isso vai para onde? Para o nível do mar. Tá? A elevação do nível do mar. Essa água tem que ir para algum lugar e ela vai para o oceano. Então, a gente já está vendo uma subida, né, desde aqui, esse gráfico lá de 1994, eu acho, até 2024, já mostrando que a gente teve um aumento de pelo menos 10 centímetros no nível do mar nesse período de tempo aqui, que são 30 e poucos anos. O problema é, a partir de agora, a gente vai começar a ter intensificação do derretimento. Quer dizer que mais água vai começar a entrar para dentro do oceano. E aí, por consequência, essa subida vai começar a acelerar. Aqui esse gráfico ele mostra uma média de 1993 até 2023 de áreas costeiras que já estão recebendo mais água. Então aqueles pontinhos azuis que vocês estão vendo estão associados a aumentos do nível do mar nessas regiões costeiras. Os laranjas ainda não, mas algumas regiões já estão mostrando um aumento de até 20 centímetros do nível do mar. Claro que essa subida ela não vai ser homogênea, né? Ela vai ser de acordo com a dinâmica local de cada região costeira. Mas já se prevê, daí tem um modelo do IPCC aqui mostrando que a gente vai sofrer um impacto cada vez maior nessa subida do nível do mar. Então, de novo, esse modelo aqui que é de 2021, de novo com 5 cenários, 2 não tão pessimistas, 3 mais pessimistas, mostrando então que numa situação menos ruim, por volta de 2100, a gente teria uma subida de 50 centímetros do nível do mar. Numa situação ruim, a gente poderia chegar a 1 metro. Né? Então, essa vai ser a variação entre 50 centímetros e 1 metro de subida do nível do mar. Qual o impacto disso? Se pensar lá nas ilhas do Pacífico, a gente tem ilhas que estão no nível do mar. Algumas dessas ilhas vão desaparecer, porque o mar vai subir e vai acabar, então, cobrindo essas ilhas. Né? Já se tem trabalhos mostrando que alguns desses países já estão comprando terras em outros continentes para mover suas populações, porque já se sabe que não tem mais volta para algumas dessas ilhas. Outro impacto, eu juro que já estou indo para o fim aqui, é no ciclo hidrológico. Né? Então, além de tudo, a gente tem a emissão dos gases estufa, que vai impactar na temperatura, que vai impactar, então, no derretimento das geleiras, do gelo de alta montanha, que vai
gerar influência no aumento do nível do mar, mas vai impactar o ciclo hidrológico também. Por quê? Mais quente, mais evapotranspiração, né? Então a gente vai ter mais água evaporando, a gente vai ter formação cada vez mais de eventos de precipitação e cada vez mais intensos ao longo do tempo. E isso vai gerar principalmente aumento de chuva e inundação, os furacões mais fortes lá no hemisfério norte, secas mais extremas em regiões já suscetíveis à seca, e as ondas de calor. As ondas de calor a gente está vendo bastante, né? Assim como as chuvas e inundações no Brasil. O Brasil está sendo muito impactado pelos dois. E esse gráfico é exatamente para mostrar isso, o aumento desses fenômenos, tá? Apesar da minha escala ali acabar em 2018, já é bem possível ver entre 1980 e 2018 o aumento desses eventos climáticos. Ali são eventos meteorológicos em verde, em azul são os hidrológicos e os climatológicos em laranja. Mas, de qualquer forma, a gente sai de mais ou menos 200 eventos, isso aqui é global, tá? A gente sai de mais ou menos 200 eventos lá em 1980 e batendo ali por volta de 800 eventos associados a desastres em 2018. Tá? Então, já mostrando que existe um impacto, isso tem uma resposta bem grande, tem uma resposta desses eventos extremos bem grande associada a esse aumento de temperatura. Então, mais uma simulação do IPCC aqui, esse aqui para precipitação, quer dizer, para áreas secas e para áreas úmidas, né? Então, aqui mostra qual seria o cenário para um aumento de temperatura de 1,5 graus. É o primeiro gráfico que vocês estão vendo, é o cenário para 1,5 de aumento. O segundo, do meio, é para 2 e o último é para 4 graus de aumento. Esse gráfico, que é de 2021, ele já mostrava que numa situação de aumento de temperatura, o Brasil ele ia sofrer seca na região norte e chuva na região sul. Para 2 graus isso fica ainda pior, e para 4, enfim, pior ainda mais. Eu lembro que a primeira vez que eu mostrei esse gráfico, eu chamei a atenção lá para a região do Saara, que mostrava uma intensificação de chuva, né? E eu lembro que eu disse para os meus alunos, né? Só que deve ter um erro de simulação aqui, né? Porque o Saara é um deserto. O que aconteceu ano passado? Choveu no Saara. E já tem trabalhos mostrando que é uma tendência do Saara ficar mais úmido com o aumento de temperatura, né? Em termos da dinâmica atmosférica, então vai ser uma das regiões que vai receber mais água. Tá? Então, o modelo já mostrava isso em 2021. Mas aí, voltando para a gente, né? O modelo mostra que a gente, com aumento de temperatura, a gente vai ter aumento de precipitação aqui no sul. O que a gente viu ano passado? Essa enchente que a gente teve aqui na região, na região das bacias aqui mais a oeste da gente, impactando aqui na região de Porto Alegre. Tá? Isso já era mostrado lá no modelo de 2021 do IPCC, aumento das precipitações na região sul do país. E indo para o final aqui, então, eu tenho o fechamento, né? Então, evidências. O que a gente tem de evidências de mudança do clima? Aumento da temperatura atmosférica. Não dá para dizer que não está aumentando, está aumentando. Subida do nível do mar, está subindo. Retração e derretimento de geleira, está acontecendo. Mudanças nos ecossistemas, né? Os ecossistemas, eu não ter falado deles, mas eles também estão variando, estão se modificando e estão mudando de posição geográfica. Alteração do ciclo hidrológico, né? Eventos de precipitação mais intensa, eventos de seca mais intenso. Os impactos disso. As mudanças climáticas, elas vão afetar a sociedade humana direta e indiretamente. Tá? Embora a natureza dessas interações entre o clima e a sociedade seja mediada por uma ampla gama de processos e varia muito para processos, para diferentes tipos de ambientes físico e social, o impacto socioeconômico da variabilidade do clima é substancial. Diferentes populações vão sofrer de diferentes maneiras, porque a gente tem que pensar nas vulnerabilidades locais também. Mas todo mundo vai sofrer o impacto dessas mudanças. Aí eu deixo a questão, né? Alguma solução? Alguém tem alguma ideia? E aí eu agradeço. Muito obrigada. Talvez eu tenha passado um pouquinho aqui dos meus 40 minutos. Oi, professora. Obrigado pela excelente apresentação. Ficou no tempo, tá ok. O assunto é muito interessante, né? Tá aberta a perguntas, né? A palestra. Se alguém quiser enviar pergunta pelo chat ou falar, né? Se expor verbalmente a pergunta, tá liberado. Ou enquanto o pessoal pode erguer a mãozinha ali, né? Então, enquanto o pessoal vai pensando na pergunta, eu vou fazer então a pergunta para a professora aqui, tá bom? O que precisaríamos fazer para diminuir o impacto do aquecimento global? Parar de emitir.
né? É isso que o Acordo de Paris ele fala, né? Ele estabelece metas de diminuição das emissões. Então, a gente já tem uma primeira meta que seria até 2030 e uma meta que seria maior até 2050, e em 2050 seria o que a gente chama de emissão zero. A partir de 2050 a gente não teria mais emissão acontecendo. Então, a gente teria que mudar praticamente toda a nossa maneira de viver, né? Porque a gente vai ter que ter uma mudança radical relacionada principalmente aos gases do efeito estufa, né? Então, a gente vai ter que começar a pensar de uma nova maneira na nossa matriz energética. A gente vai ter que utilizar fontes mais limpas para diminuir as emissões. Outra maneira seria aumentar as áreas que a gente chama de sumidouro, né? Que são as áreas florestadas, né? Os dois sumidouros que a gente tem é floresta e oceano. O oceano não tem como aumentar, mas as áreas florestadas sim. Então, uma alternativa seria aumentar essas áreas de floresta, diminuir as emissões e esperar isso estabilizar e ver o que vai acontecer, né? Perfeito. Tem uma observação aqui, professora, da Thalita. Ela escreve que não entendeu a relação com a catástrofe do Rio Grande do Sul, se tu puder esclarecer. Sim, eu acabei passando rápido, porque eu vi que já estava acabando o tempo ali, Thalita. Então, o que acontece? Como a gente está tendo mais aquecimento, por consequência, a gente está tendo mais evaporação. O que aconteceu no Rio Grande do Sul lá no ano passado foi que a gente tinha uma onda de calor sobre a gente. Para quem é daqui vai lembrar que durante aqueles dias, então, a gente tinha essa onda de calor, então era essa frente quente, vamos dizer assim, muito quente, muita umidade ali presente. E aí a gente teve um movimento de massa de ar polar, né? Porque é normal dessa estação, no outono, a gente começa a receber as massas de ar polar vindo da Antártica. Então a gente tem essa onda de calor sobre a gente, rica em umidade, porque estava evaporando, porque estava quente. Essa frente fria vem lá da Antártica, uma frente que não é úmida, né? Uma frente de baixa umidade, só que ela é fria. Quando ela tem o choque das duas, o que acontece? A gente tem a mais fria, que aí vai ser mais densa, vai ficar embaixo, e a outra, que é mais quente e menos densa, vai subir. Essa que sobe, no momento que ela começa a subir, ela começa a condensar, porque a gente vai subindo para as camadas mais altas da atmosfera. E aí a gente tem a condensação e a precipitação acontecendo. O que aconteceu é que ficou estacionário o sistema inteiro, porque a frente fria que chegou, ela não tinha tanta energia para empurrar essa frente quente. Então ela ficou parada. Então, toda a chuva que aconteceu, porque a gente teve um sistema frontal, né? A gente teve dois sistemas ali se chocando. É normal isso acontecer, mas normalmente o sistema se move. Nesse caso, ele ficou parado. E aí choveu muita chuva numa pequena região por um período de tempo muito curto. E aí tudo isso, vamos dizer, afunilou dentro de uma bacia só, que é a bacia do Guaíba. Então, de maneira simplificada, é isso, né? Eu não sou meteorologista, então não consigo trazer todos os detalhes. Mas aí o impacto da mudança climática é esse. É o calor e a formação dessas zonas quentes, essas ondas de calor, que vão gerar cada vez mais evapotranspiração. E aí a gente, quando tem os eventos de precipitação, eles vão ser mais intensos, porque tem muito mais umidade sendo gerada. Perfeito. Tem mais duas perguntas aqui, professor. O Breno Almeida, ele pergunta se o uso de reservatórios geológicos para reservação de CO2 seria uma possibilidade para retirar ou deixar de emitir mais CO2 para a atmosfera. Então, Breno, isso é feito. Tem projetos mostrando isso. É uma alternativa também, associada às outras. Sozinho não vai resolver, mas também é uma possibilidade. O problema é que tem um custo maior associado. Tá? É mais barato, enfim, é mais barato parar de emitir do que pegar isso, capturar esse dióxido de carbono, capturar esse metano e jogar de volta para esses reservatórios geológicos. Mas sim, tem trabalho. Acho que a Universidade de Santa Catarina está desenvolvendo um projeto nisso, e aqui a gente tem o pessoal do petróleo aqui da PUC também, que tem projetos nessa área de captura de carbono. Então existe, só que, enfim, tem um custo adicional também aí a esses projetos, e é uma ação mais pontual, né? Porque tem que pensar que é muita quantidade de gás que está na atmosfera que tem que ser removido. Então essa solução sozinha, ela não conseguiria resolver o problema. Perfeito. O Lauro tem uma observação seguida de uma pergunta aqui. Eu vou ler. Mais uma vez, vemos que realmente está ocorrendo aumento de eventos extremos, como chuvas torrenciais e aumento de temperatura. Então, ele pergunta, quais as maneiras de convencer gestores públicos para adequarmos nossas cidades frente a essa realidade? Então, essa eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque uma coisa é a gente saber o que está acontecendo, e eu
acredito que muitos desses gestores saibam o que está acontecendo. Outra coisa é a gente começar a ver situação, vamos dizer, começar a ver resultados e começar a ver soluções. Eu sempre, nas minhas aulas, eu bato muito na falta que a gente tem no sistema de alerta. Tá? Eu acho que seria o básico do básico, seria um sistema de alerta, a gente não tem. Então, para mim, a primeira coisa deveria começar daí. A gente ter pessoal técnico, né? Porque isso é o tipo de situação que tem que sair do pessoal técnico. Criar um sistema de alerta, criar um sistema de monitoramento e começar a trabalhar com o que acontece antes. Porque a gente trabalha muito com uma mitigação, o que acontece depois. Começar a pensar antes, né? Área de risco, área de propensão ao alagamento. Tudo isso são soluções que já podem ser pré-pensadas. Eu não vejo uma situação assim, como é que a gente vai chegar lá e dizer, porque a gente já diz, né? A gente fica gritando o dia inteiro que está mudando, está acontecendo, e às vezes os gestores não escutam a gente. Então, talvez uma mobilização de sociedade possa ajudar nesse sentido também. Enfim, essa parte pública é um pouco mais difícil, mas mais complicada. Perfeito. Tem mais uma, professora, do Cleidson Rodrigues. Ele é sobre o seminário nordestino. Ele escreve assim: pelo que entendi, deve ficar mais seco segundo as previsões. Sim, as simulações do IPCC mostram que vai chover menos no semiárido, tá? Se eu voltar ali nesse mapinha, se tu olhar ali toda aquela parte amarelinha, mesmo já com 1,5 graus, já está mostrando que vai ser uma região mais seca. E aí tem que pensar que tem um problema ainda maior. Se a gente aumentar o desmatamento da Antártica, da Amazônia, a gente vai ter ainda menos área de umidade naquela região, né? Na região norte. Bem ou mal, a Amazônia, ela, de certa forma, ela vai, ela ainda transfere umidade para o nosso país. Se a gente começa a diminuir muito a floresta, a gente cada vez vai ter menos umidade sendo transportada. Então, além da região nordeste, a região sudeste vai começar a sofrer mais ainda os impactos dessas estiagens. Tá? Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou uma observação para a professora? Eu vi o comentário do Breno ali, exatamente, Breno. E isso está muito associado à perda da floresta. Tá? Quanto mais impacto a gente tiver em relação à diminuição da floresta, mais impacto a gente vai ter na região centro-oeste e no sudeste relacionada à precipitação. Porque a maior parte da chuva que acontece nessa região vem da região amazônica. Então, se eu não estou trazendo umidade, não vai chegar precipitação nessas regiões. Eu acho que tu já meio que respondeu a pergunta da Rayana. Ela falou que a Amazônia afeta outros lugares do mundo, correto? Sim, principalmente os nossos eventos de circulação interna, tá? Os nossos eventos de precipitação, eles são muito afetados pela Amazônia, mas também a Amazônia é um sumidouro, é uma dessas regiões que captam o carbono da atmosfera. Então, se eu estou diminuindo a floresta, eu estou diminuindo essas áreas de recebimento desse gás carbônico. Então, eu estou piorando ainda a situação dos gases estufas, né? Que vão continuar na atmosfera. Perfeito. Mais alguém gostaria? Então, acho que a gente dá por encerrada essa excelente palestra da professora Franciele. Nós agradecemos aí pela... Eu só vou fazer um comentário ali em relação ao comentário do José em relação aos grandes poluidores. Okay. Eu estou montando uma disciplina de mudança do clima. Eu estou lendo nas últimas semanas exatamente sobre os encontros da COP, né? De como é feita, então, essa discussão de quem vai poluir mais, de quem vai poluir menos, enfim. E uma questão que sempre vem na COP é exatamente essa. Que agora vamos dizer assim, tem uma pressão de alguns países, né? Principalmente países desenvolvidos, para que geral inteiro, o globo diminua, faça a redução das emissões. E aí os países que estão se desenvolvendo têm esse questionamento de agora que é o meu momento de crescer, é o meu momento de emitir, eu não vou poder emitir porque vocês já emitiram tudo que podia. Então, isso é sempre uma questão de discussão muito grande dentro desses tratados que saem dos encontros ali da COP, por conta disso. Os países em desenvolvimento, eles querem ter uma margem maior de tempo para poder se desenvolver, então ter essa opção de emitir um pouco mais, e os países que já emitiram, já se desenvolveram, então tem uma redução mais drástica. Tanto que tem as duas situações. Quem já é desenvolvido tem que ter meta de redução até 2030 e 2050. Quem está se desenvolvendo ainda, as metas são mais baixas. O país ele pode dizer, eu vou reduzir isso, mas ele não é obrigado.
Tá? Ele pode, ele mesmo como país, dizer, eu também quero fazer isso, eu também vou reduzir. Mas ele não é obrigado, os desenvolvidos são obrigados. Então, eles têm metas que eles têm que atingir lá em 2050. Então, tem essa situação. Tá? Se abrir uma certa margem para os países que estão se desenvolvendo ter até 2050 para conseguir avançar, mas a partir de 2050 aí é geral, aí ninguém mais vai dizer assim, não é que também não tem como proibir, né? Na verdade, 2050 seria aquela data histórica que, na teoria, todo mundo deveria estar na mesma situação e emitindo menos. Mas também não existe um órgão global que vai lá chegar na porta da pessoa e dizer assim, para aí de poluir que tu está poluindo, não. Tem que desenvolver um mecanismo para isso, para esse controle. Por enquanto, a gente tem datas e tem coisas no papel que são bonitas. Agora a gente tem que ver se vai funcionar. Certo? Então, agora parei. A discussão tá boa, né? Bom, então vamos encerrar a palestra. Agradeço a presença de todos, a presença da palestrante, professora Franciele. É um assunto muito interessante, polêmico, né? Importante. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Até.